Tudo bem, pessoal? Então, essa videoaula aqui agora, ela é dedicada a realizar o cálculo, fazer um outro exemplo de cálculo de uma matriz de mudança de base, né? Então, em uma aula anterior, em um momento anterior aí, nós provamos que o conjunto alfa, formado pelos vetores V1, V2, V3, V4, V5, definidos aqui na tela aí, como você pode ver, eles formavam uma base para o R5, né? E foi deixado para vocês, os estudantes, demonstrar que que o conjunto beta formado pela base canônica, como é chamado, né? Os vetores W1, W2, W3, W4 e W5 definidos aqui, foi deixado os estudantes demonstrar que esse conjunto também era uma base para o mesmo espaço vetorial. Então agora a sequência do problema exigiria que se calculasse a matriz de mudança de base alfa para beta e a matriz de mudança de base beta para alfa. Então, a alfa para beta é muito fácil. Então, vai ser deixado aqui para vocês, para os estudantes, né? O que significa ela, né? Significa escrever cada vetor de alfa como combinação linear dos vetores da base canônica. Mas isso é muito simples, porque o nome base canônica é exatamente por isso, né? Que significa que esse vetor aqui, V1, vai ser a coluna da matriz de mudança de base. Por quê? Porque os coeficientes na combinação linear de V1 como combinação linear de W1 até W5 vão ser justamente essas coordenadas aqui. Então, esse cálculo aqui dessa matriz de alfa, muda a base de alfa para beta, é muito fácil. Nós vamos exibir aqui a que faz o cálculo da mudança de base beta para base alfa. Então, para fazer esse cálculo de alfa para beta, você deve escrever cada vetor de alfa como combinação linear de beta. E isso aí é bem fácil. E nessa aula vamos calcular então a segunda matriz aqui. Em que consiste ela? Consiste em escrever cada vetor da base beta como combinação linear dos vetores da base alfa. Então seria o mesmo que escrever essa equação aqui 5 vezes. Quando i for 1, quando i for 2, quando i for 3, quando i for 4, quando i for 5. Só que notem que V1, V2 e V3 são constantes nessa equação aqui. Quer dizer, são vetores, né? Eu quero dizer que eles são os mesmos sempre. O que muda é o W. Tá? E claro que aí, de acordo com a mudança do W, vão mudar os coeficientes BI1, BI2, BI3, BI4, BI5. Para cada vetor que você colocar aqui, você vai ter 5 incógnitas a serem descobertas. Na verdade, esse trabalho aqui agora, procuro exibir para vocês que para cada escolha de W que eu fizer aqui, eu tenho um sistema de equações cuja solução vai ser a coluna da matriz de mudança de base procurada. Então, como que esse cálculo é feito? Eu explicitei aqui bem detalhado para que vocês repitam e montem os sistemas adequadamente nos exercícios que vocês terão pela frente, né? Então, multiplicando escalarmente aqui, ó, eu vou ter o vetor B1, 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 0. Né? Então, resulta essa equação, essa soma à direita e esse vetor mantido fixo à esquerda. O que acontece na sequência agora? Você vai ter nós vamos fazer a adição desses vetores aqui. E ela é feita conforme a operação de adição é definida a operação de adição usual, como ela é definida em R5, é feita coordenada por coordenada. Né? Então aqui, ó, B11, a primeira coordenada de cada vetor aqui vai ser o B11, B12, B13, B14 e 0. Né? Então a primeira equação que nós teríamos seria essa, B11 mais B12 mais B13 mais B14 vai corresponder ao 1. E as outras correspondem aos zeros. Então, quem é que eu tenho aqui, né? Quando você faz essa igualdade, iguala a primeira coordenada do lado direito com a primeira do lado esquerdo e assim por diante, o que você vai ter é esse sistema linear aqui. E é importante ressaltar algumas propriedades desse sistema.
A matriz ampliada dele é essa. Aqui, as primeiras 5 colunas correspondem às colunas da matriz dos coeficientes. E a última coluna aqui é a coluna de termos independentes. Ou seja, quando você escrever o W2, aqui vai mudar, ó. Mas essa matriz de coeficientes vai ser a mesma. É isso que está dito aqui. Então, aqui quando for o W2, e assim vai acontecer para o W1, para o V1, V2, V3, V4, V5, vão sempre os mesmos aqui. Os coeficientes correspondentes a esses vetores vão dar origem a essa matriz de coeficientes aqui. Mas a coluna de termos independentes, note que agora é o V2, né? O W2, perdão. Então, de maneira análoga, são construídas matrizes M3, M4 e M5. Então, eu posso constituir isso tudo como as operações elementares que se realizam sobre um sistema. Elas, na verdade, vão ser sempre as mesmas, porque você quer escalonar, na verdade, a matriz de coeficientes aí, né, que são as 5 primeiras colunas. É o mesmo que condensar isso tudo numa única matriz. Resolver todos os sistemas ao mesmo tempo é possível. E ele corresponde a você escalonar essa matriz aqui. Quando você obtiver a forma de Gauss-Jordan para ela, o que vai acontecer é que aqui vai aparecer a matriz de identidade, nas 5 primeiras colunas, e nas 5 últimas colunas vai aparecer a matriz desejada. Então, esse escalonamento é feito por essas operações aqui. Então, essa sequência de operações aqui, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5, vai me fornecer uma forma de Gauss para esse sistema, que é essa matriz G aqui. Então, a matriz M, sofrendo essa sequência de operações elementares, vai produzir essa matriz aqui. E aqui já daria para resolver o sistema, né? Por retrosubstituição, que é essa finalidade da forma de Gauss, né? Você encontra o x5 aqui, substitui na equação anterior, encontra o x4, substitui o x4, x5 na equação 3, vai obter o x2, desculpa, o x3, substitui no x3, x4, x5, na segunda equação vai encontrar o x2, e substituindo x2, x3, x4, x5 na primeira equação, vai encontrar o x1. Né? Mas, de qualquer maneira, eu poderia continuar aqui o processo de escalonamento, e com essa sequência de operações elementares aqui, vai ser produzida a seguinte matriz. Que é a forma de Gauss-Jordan para a matriz M. Ok? Bom, isso aqui corresponde exatamente à resposta que a gente procura. É a matriz de mudança de base. Né? Bom, mas